pessoal, boa tarde. Muito legal estar aqui no festival. É a primeira vez que eu participo aqui como palestrante e eu sou da área de comunicação, inclusive eu sou publicitário de formação, trabalhei em marketing mais de 20 anos, antes de enveredar por outros ramos. Hoje em dia eu tenho aqui a Obscura Studios, é uma agência de ilustração. A gente representa mais de 500 artistas aqui no Brasil e no exterior para projetos que envolvem quadrinhos, mas também publicidade, mural no Beco do Batman, manual sobre doenças caninas para a prefeitura. A gente faz projetos muito diferentes, muito legais. Eu também sou um dos fundadores da CCXP, a Comic Con Experience, né, que está esse ano chegando à 10ª edição, de um outro evento também que chama PocCon, que é especificamente de quadrinistas e quadrinhos LGBTQIAPN+, que está tendo uma edição Pocket acontecendo agora, no Sesc 24 de maio. O resto da equipe está lá para poder estar aqui com vocês. Eu também faço exposições. Uma delas, a última que eu fiz aqui em São Paulo, foi aqui, no Memorial. Foi a exposição Batman Experience, que ela ficou aqui de 2019 até o comecinho de 2020, pandemia. Depois ela foi para o interior de São Paulo, Campinas e Sorocaba. Eu sou um entusiasta de quadrinhos desde sempre, e é muito legal falar desse universo e desse mercado, especificamente, com vocês, que imagino que nem todo mundo é tão familiarizado assim com quadrinhos. Quem lê quadrinhos aí? Somos maioria. Mas tem toda uma... Tem vários pontos com relação ao mercado de quadrinhos aqui no Brasil, tanto é que muitas vezes a gente nem se refere a ele como mercado, mas como uma cena de quadrinhos, onde tem vários atores, empresas, mas tem várias deficiências que não deixam a gente chamar exatamente de um mercado. Para esse bate-papo, a gente convidou alguns artistas que atuam em diferentes setores desse mercado, todos brasileiros, alguns de quadrinhos independentes, que trabalham para o mercado externo, que trabalham para o mercado interno e externo também, ligados a projetos editoriais brasileiros bastante famosos, outros com uma atuação principalmente independente. Então, quero apresentar todos eles, começando pela Ana Cardoso. Chamar também o Fábio Moon. A queridíssima Madame Germana Viana. E o Lucas, né? Lucas Werneck. Bom, antes de começar, só para dar uma localizada sobre cada um de vocês aqui para o público. Bom, a Ana é de Belo Horizonte, ela foi sócia-diretora do estúdio Black Ink, né? E recentemente ela, entre os projetos, mais recentemente ela lançou uma HQ do selo Graphic MSP, que são aquelas graphic novels com personagens da Turma da Mônica reinterpretados por outros artistas, com outros traços, outras histórias, e para um público um pouco mais adulto, mais juvenil e não tão infantil, que foi o Mingau Apego, né, Ana? Conta um pouco como é que foi isso. Gente, muito obrigada, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ana Cardoso, e eu sou ilustradora, sou quadrinista, né? Recentemente, eu fui convidada pela Maurício de Souza Produções para poder fazer o quadrinho do Mingau, né? Que é o gatinho da Magali, para quem não conhece, imagino que todo mundo conheça, a Turma da Mônica, né?
não é? Então, assim, e a Graphic foi, assim, uma grande surpresa que chegou, assim, em plena pandemia, né? Recebeu uma ligação sendo convidada para fazer um quadrinho que simplesmente é da maior indústria de quadrinhos do Brasil, que é a Maurício de Souza hoje, né? Então, assim, seria doido de recusar um convite desse? Então, eu fiquei muito feliz e, assim, e a oportunidade de trabalhar um personagem de alguém, né, que foi o Mingau, que era que eu imagino que o convite chegou até mim porque, gente, eu não gosto de bicho, né? Eu amo bicho. Então, assim, eu acredito que o convite veio justamente por esse contato que eu também já tinha publicações autorais antes de publicar pela Maurício de Souza, que envolve o universo dos pets, né? Então, todo esse processo até chegar na Maurício de Souza veio de alguns trabalhos autorais que eu fiz antes, que me abriram essas portas para chegar até uma graphic novel, tipo assim, que foi um selo importantíssimo, que inclusive acabou de fazer 10 anos, né? O selo completou 1 milhão de vendas no Brasil, então assim, sucesso, né, gente? Então, eu fico muito feliz por ter participado desse processo todo, apesar que sim, bem complexo, fazer um quadrinho que para mim foi muito importante, né? Porque vem vem muitas questões na hora de fazer um quadrinho com um personagem que é do Maurício, né? Porque a gente faz o roteiro, a gente faz o desenho, a gente acaba assumindo todo o processo de produção. Então, foi uma experiência assim, interessante estar participando desse selo, sabe? Obrigado, Ana. Bom, e o Fábio, a gente se conheceu na época dos 10 pãezinhos ainda, né? Quando você e o Gabriel estavam com os fanzines, com as publicações. Foi até num evento, né? Foi no evento da Comics que a gente se conheceu. Bom, de lá para cá, adaptações literárias, Eisner, Day Tripper. Fala mais sobre dessa trajetória toda, que lá se vão quantos anos já? Eu estou há quase 25 anos fazendo quadrinhos, né? Então, metade do público não tinha nascido ainda, ninguém aqui fazia quadrinhos, ninguém lá fora, ninguém fazia quadrinhos no Brasil. Quando eu comecei a fazer quadrinhos. A gente não inventou quadrinhos, mas a gente fazia quadrinhos quando não tinha mercado, né? A grande diferença hoje é que tem mercado, tem oportunidade, tem variedade, não tinha nada disso. As pessoas nem sabiam que podia ter variedade de quadrinhos. Mas a gente gostava de desenhar e então a gente queria fazer tudo o que as pessoas faziam nas outras áreas, o que a gente via no cinema, o que a gente via nos livros, o que a gente via na vida real, o que a gente via na música, o que a gente via nas baladas. A gente queria fazer tudo isso em quadrinhos e foi fazendo. E aí, claramente aqui, estou vivendo meus dias de glória, né? O título da palestra é Dias de Luta, Dias de Glória. Eu estou aqui exemplificando a glória máxima, via de pé quebrado da palestra, para mostrar que quadrinhos está bombando. Ele não quebrou fazendo quadrinhos, tá? Só para deixar bem claro. G, bom, a G tem uma trajetória toda como artista independente e um trabalho muito marcado pela diversidade, né, G? Muita representatividade, feminismo, erotismo, terror, gibi de menininha. E você, antes de virar quadrinista, você trabalhava como letrista e também como agente, né, para brasileiros que trabalham no mercado externo. E eu queria que você falasse sobre tudo isso e também como que você entrou no mercado, aquela história do Jorge Pérez. Bom, boa tarde, gente. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Eu sou a Germana Viana. Eu sou autora de Lise Bordello e as Piratas do Espaço, As Empoderadas. Eu sou editora e uma das autoras do Gibi de Menininha, da coleção Gibi de Menininha, que é de terror e putaria. Sou uma dos integrantes do Menage, que é um trio que faz quadrinhos também, não um ato, só quadrinhos. Eu sou não monogâmica, mas os amigos não são, e são mais velhos, já entraram na Brother Zone, então não vai rolar, né? Então, a gente só faz gibi. E eu faço muita adaptação literária também.
Eu comecei nos quadrinhos, assim como o Gabriel, eu estou há muito tempo nos quadrinhos, mas não fazendo os meus quadrinhos. Né? Quando o Gabriel estava lá fazendo a gente sonhar, eu estava trabalhando, letreirando, fazendo a parte de design gráfico. Eu estava escrevendo sobre quadrinhos por um site que eu tinha com amigas, muito antes de bombar esses sites, que era o Azul Calcinha. Né? E eu escrevia de quadrinhos, enquanto outras escreviam de outras áreas de cultura pop. E eu trabalhei como agente para o mercado norte-americano, trabalhando com o Joe Prado, né? Era Art in Comics ainda, o nome. Só que eu fui ficando cada vez mais distante dos quadrinhos. Né? Eu trabalhava com toda a parte burocrática, mas não que eu gostava dos quadrinhos. Chegou num ponto que eu já estava só... Eu nem letreirando estava mais. Letreirando é colocar as palavrinhas no balão. Né? E sempre com vontade de fazer meus próprios quadrinhos. E aí eu fui num FIC, e assim vocês vão ver inúmeras pessoas que começaram a vida de quadrinista no FIC. Eu fui no FIC de 2013, eu acho que foi isso. Foi né? 2013. 2013, que veio Jorge Pérez, e ele estava... Eu fazia quadrinhos e guardava. Porque ou eu não achava que estava pronta, ou as pessoas com quem eu trabalhava achavam que eu não estava pronta, porque o meu quadrinho não era exatamente para aquilo, não era para super-herói. Eu sou fã de Jaime Hernandes, eu sou muito fã de heróis também, né? Eu sei, está errado o conceito, aquela coisa toda, tal, mas é gostoso ver um povo de colã batendo uns nos outros de vez em quando. Né? E eu gosto, desculpa. Mas eu gosto também de umas coisas mais cabeçonas, tal, e meu traço, definitivamente, naquela época, não encaixava com o mercado americano, a despeito de eu ser uma agente para o mercado americano. Então, eu fazia e guardava, não mostrava para ninguém. E aí, nesse FIC, um amigo meu mostrou meu material para o Jorge Pérez. E ele estava com o olho machucado, tal, e eu até acho que foi por gentileza, mas ele pegou assim, com o olhinho machucado, olhou para o meu desenho e fez assim: menina, com um traço desses, o que você está fazendo fora do mercado? Aí eu esqueci que falava português, inglês, chorei na frente do moço, fiz mal vexame, mas saí de lá já querendo mostrar tudo para todo mundo, entendeu? Se o Jorge Pérez achou legal, então quem não gostar que se lasque. Era isso, assim. Então, eu feminista, precisei da aprovação de um homem para... Enfim, a hipocrisia. É isso. E o Lucas, que é uma pessoa muito chique, muito fina, bom, aos 19 já estagiava no estúdio, aos 24 publicou pela DC, é artista exclusivo da Marvel, desenha Immortal X-Men, faz parte da iniciativa Stormbreakers, é uma celebridade. Então, conta mais, Lucas, como que é esse trabalho todo e o quanto a Marvel te enlouquece. Então, enlouquece bastante. Oi, todo mundo, obrigado para quem está aqui vendo a nossa palestra. É isso aí, eu comecei a descobrir quadrinhos ali na minha pré-adolescência, e foi um momento muito importante para mim, porque eu descobri X-Men, eu sou da turma que via X-Men Evolution antes de ir para a escola, e aí... Exatamente. E aí... Me apaixonei por X-Men porque eles falavam sobre ser diferente, sobre se sentir excluído e tal. E foi justamente essa época onde eu estava descobrindo a minha sexualidade, descobrindo quem eu era como indivíduo. Então, aquilo foi muito apaixonante para mim. E aí, decidi ali que queria trabalhar com isso, assim, que queria fazer disso para o resto da vida. E aí... conheci os quadrinhos, fui atrás, e aí, quarto alguns anos, eu estou desenhando X-Men, como artista exclusivo da Marvel, com contrato de exclusividade, e fazendo parte da história desses personagens, assim, e que é o que me motiva, que é o que me deixa emocionado ainda, assim. Saber que eu estou fazendo parte da história desses personagens e que, de certa forma, eu posso estar influenciando ou tocando alguém, né, do mesmo... com as histórias, veja bem, tocando com as histórias, assim como uma vez elas me ajudaram, me emociona muito, assim. E aí estou aí desenhando quadrinho de hominho, tentando mostrar cada vez mais diversidade nos quadrinhos, assim, e é isso aí. Bom, muitos de vocês já leem quadrinhos, então vocês conhecem já bastante de que momento a gente está, como que a gente chegou onde a gente está hoje. Mas eu vou dar uma recapitulada de 30 segundos, só para ficar todo mundo na mesma página. Bom, quadrinhos,
na essência, histórias contadas através de desenhos sequenciais. Então, isso daí remonta às cavernas, né? Então, lá, desde o início, a gente se comunicava dessa forma. No século XIX, a imprensa e os jornais, eles abriram caminho para uma popularização dessa forma de arte. Várias iniciativas quase meio que simultâneas apareceram no mundo inteiro. Um dos lugares foi aqui no Brasil. Então, um dos primeiros quadrinistas do mundo foi o Ângelo Agostini, em 1869, com Inhoquim. Era um quadrinho que ainda não tinha balão, eram uns desenhos com o texto embaixo do desenho. Isso foi em 69, como eu falei. Um pouco antes teve o Toffler, em 37, que também era meio parecido. Yellow Kid veio um pouco depois, já 896, já com balão. Aí começam os quadrinhos logo em seguida, republicando tiras. Começam os quadrinhos com histórias inéditas, mas muito parecido com o que a gente viu hoje. Eu quis citar o Ângelo Agostini, porque existe uma tradição brasileira de quadrinhos que é desde o início. Tá? Então, a gente não entrou nessa depois, a gente entrou bem no comecinho mesmo. Então, no Brasil tem toda uma tradição de ilustradores e quadrinistas de século, mais de século. Então, J. Carlos, Fortuna, e mais um monte de gente que foi passando ao longo do tempo, que a gente foi consumindo e influenciando as gerações seguintes. Até chegar na década de 80 com Laerte, Angeli, Glauco, Enfio e todas as transformações que foram acontecendo ao longo desse tempo todo. E esses 4 ilustres se conectam a essa longa tradição. Eu quis só dar esse cenário para a gente chegar onde a gente está hoje. Quando o Fábio, como ele mesmo falou já há bastante tempo, ainda era tudo mato, né, Fábio, naquela época, a gente ainda não tinha muitos eventos, a gente ainda não tinha muitas editoras, tudo era bastante limitado em termos de oportunidades de publicação. O caminho da autopublicação até esse não era tão explorado, né? Pouca gente se autopublicava. Vocês são de gerações diferentes, mas como que vocês viram essa evolução para a gente chegar onde está agora? O que vocês acham que pesou mais? É uma pergunta ampla, mas eu queria começar por algo mais amplo mesmo. Eu acho que uma grande diferença, porque eu acho que até hoje a maioria das pessoas que faz quadrinho no Brasil, em algum momento tem uma publicação independente, se autopublica. O quadrinista ele ainda é o seu melhor vendedor. Ele tem um contato direto com o público muito maior do que qualquer outra área de comunicação artística. Então, ele está lá nos eventos, com uma mesa, direto, falando com o público de um jeito que o escritor de literatura não faz, de um jeito que o ator, ou o diretor, ou o roteirista de um filme, de uma série, não faz. Então, esse acesso direto com o público é uma característica do quadrinista e muito forte aqui no Brasil, o que é um reflexo de cada trabalho ser muito diferente. O autor, cada um faz o seu trabalho, hoje em dia, e é muito diferente um do outro, então ninguém melhor para falar do próprio trabalho do que o autor. Só que quando eu comecei, não tinha editora publicando quadrinho nacional, então por isso que eu fazia fanzine, tirava xerox, dobrava, grampeava, ia vender de mão em mão, porque não tinha fanzine, não tinha editora e não tinha evento, não tinha onde mostrar, não tinha nem internet. Então, tinha que ser de mão em mão para mostrar, olha, quadrinho pode ser legal, você não gosta de quadrinhos porque ninguém fez um quadrinho com as coisas que você gosta de ler. E isso mudou completamente, né? Tudo isso mudou completamente de lá para cá, nesses 25 anos. Primeiro, a internet foi ajudando, foi criando outras portas para as pessoas entrarem nos quadrinhos, né? Porque antes, se não tinha internet, ou você tinha que estar em São Paulo para estar no maior centro de coisas, qualquer coisa, aqui no Brasil, né? Então, se você quisesse freela de ilustração, você tinha que estar em São Paulo. Se você quisesse freela com publicidade, você tinha que estar em São Paulo. Se você quisesse falar com as editoras que publicavam quadrinhos ou que já publicaram quadrinhos uma vez na vida e queriam voltar a publicar, você tinha que estar em São Paulo. Hoje em dia, você pode estar em qualquer lugar. E antes, não tinha evento. Tinha lá, Bienal do Rio, teve lá umas 2 edições no Rio nos anos 90, que eu nem fiquei sabendo, porque não tinha internet, e eu estava em São Paulo, eu nem fui.
né? Perdi a chance de ver o Moebius. Naquela época eu tinha que ir ver... numa agência de turismo comprar uma passagem para Pois algum é. lugar. E você falou de internet, e isso tem muito a ver também com a democratização do acesso, porque a gente tem muitos artistas que produzem e publicam, ou pelo menos inicialmente no online, e são consumidos ali, e depois tem umas edições encadernadas. O Paulo Moreira é um exemplo disso, o Leandro e a Tricila com Finada, e agora com o Santos, né, a mesma coisa. O Leandro, por exemplo, tem 723 mil seguidores no Instagram. Então, ele é publicitário, né? Então. Ele sabe se vender. Então. O pessoal do público aqui vai saber bem que o negócio é saber se vender, né? Então, ele soube usar a ferramenta da internet de um jeito que ninguém dos quadrinhos sabe fazer. E conseguiu fazer isso na pandemia ainda, assim, longe de todo mundo. Tão longe que ele está morando até em Portugal. Era o produto certo, na hora certa, no canal certo. Então, a gente tem coisas para aprender com o povo da publicidade. Então, a gente veio aqui para aprender com vocês também, tá? Então, por favor. Em relação ao... Por exemplo, eu acredito que, em relação aos demais, não, acho que eu fui que publicou por último. Assim, a minha primeira publicação foi de 2015. Né, que eu comecei assim, falei assim, caramba, quero fazer quadrinhos, né? Mas o meu processo ele foi um pouco diferente porque eu era de uma área totalmente diferente, assim. Eu antes de formar em artes, eu me formei em administração, né? Então, eu fundei uma escola de artes na época, porque assim, eu gostava de desenhar, mas eu tinha uma certa dificuldade de entender como que funcionava o mercado de quadrinhos mesmo, apesar de eu ter um privilégio de ter o FIC na minha cidade, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, que eu frequentava desde criança. Então, eu sempre fui leitora de quadrinhos, sabia desenhar alguma coisinha ou outra, assim, na época. Eu não lidava muito bem com o meu desenho, eu achava que meu desenho era ruim, na real. E, nessa época, que eu não estava muito feliz trabalhando na área administrativa, um trabalho que eu não me cabia ali, mas, dentro do mercado, na época que eu estava fazendo administração, eu sentia muita falta de mulheres publicando quadrinhos. Não que elas não publicavam, é porque eu sentia que, dentro dos eventos, ainda elas tinham pouco espaço. Né? Então, assim, e para mim era difícil me enxergar num espaço onde, sim, a maioria era masculina, né? Tipo assim, tinham muitos homens fazendo quadrinhos para a Marvel, para a DC, tinha algumas mulheres ali, mas eram, tipo assim, bem visibilizadas mesmo, assim. E o ponto-chave para eu fazer quadrinhos foi quando eu simplesmente comecei a fazer curso de desenho, e aí eu abri a escola, eu comecei a ver meninas matriculando na escola, querendo aprender quadrinhos, e eu falei assim, caramba, que foda, tipo assim, porque a maioria das publicações ainda que aparecem no mercado ainda são publicações de homens, né? E, nessa mesma época, coincidiu que, na minha cidade, aconteceu o Ladies Comics, o primeiro Ladies Comics, que foi um evento assim que reuniu mulheres do Brasil inteiro, né? Tipo assim, da América Latina, veio algumas artistas de fora também, e eu saí de lá, tipo assim, um divisor de águas, antes e depois do Ladies Comics, para a gente que é mulher e quadrinista. Isso. É um troço, assim, sem igual. Não, Desculpa, exatamente. desculpa. Você estava, né, Germana? Eu lembro. Acho que eu te conheci lá. Então, assim, e teve o Ladies Comics. E, quando eu saí daquele evento, eu falei assim, caramba, é isso, eu vou publicar quadrinho ano que vem. Ano que vem eu vou ter minha primeira publicação independente, né? Então, geralmente, o primeiro passo, para quem está começando a fazer quadrinhos, né, numa época que já tinha os eventos de quadrinhos, já tinha mesmo que de forma tímida, assim, tinha um fomento para a produção de quadrinhos, sabe? Mas ainda era muito difícil. Então, se você queria publicar quadrinho naquela época, ou você fazia zine, né, que era uma coisa mais barata, de xerox e coisa assim, que foi quando eu comecei, foi com zine mesmo, impresso, com as meninas alunas e outras mulheres que faziam quadrinhos em Belo Horizonte. E aí eu decidi escrever o IPET, né, que foi a minha primeira publicação, e foi 100% custeado do meu bolso, assim, porque é muito difícil quando você não tem um trabalho assim denso, né? Você simplesmente pegar uma editora e falar assim, olha, venha publicar com a gente. Tipo assim, não é bem assim que funciona. E eu já sabia que eu tinha o FIC. Então, assim, olha, eu vou fazer o quadrinho, eu vou lançar no FIC. E eu não sabia fazer quadrinhos, tá, gente?
Eu não sabia, eu só lia. Então, assim, eu confesso que eu fiz o meu primeiro quadrinho sem nem estudar narrativa. Foi simplesmente assim, senta e faz, sabe? Então, só que por surpresa, eu falei assim, gente, não é que eu levo um jeito para o negócio? Porque esse quadrinho ele caiu na mão da editora, que foi a Balão Editorial, que me convidou para fazer o quadrinho que chama Quando Você Foi Embora, que caiu nas mãos do Sidney Guzman, que hoje é atual editor da Maurício de Souza, né? E ficou na lista entre as 10 melhores publicações do ano para ele. Então, eu fiquei assim, caramba, tipo, fiquei assim, que isso? Como pode, né? Achei isso muito interessante, assim. Então, assim, para começar a publicar quadrinhos mesmo, a gente teve o primeiro passo realmente foi o quadrinho independente, e para mim foi fundamental ver mulheres publicando os quadrinhos, tipo assim, conhecer mulheres publicando quadrinhos, entendeu? Então, assim, por isso que às vezes eu me atento da importância da diversidade nos espaços, né? Porque muitas vezes quando você tem um espaço acolhedor ali que você vai sentir segura, inclusive, de publicar, isso chama outras mulheres, e hoje eu fico assim, impressionada com a produção feminina de quadrinhos autoral aqui no Brasil, sabe? Tem um dado que eu vejo pela CCXP, né? Então, no evento, a gente tem uma área de quadrinhos que chama Artist Valley, e são mais ou menos 500 artistas. Para ocuparem essas mesas, os artistas se inscrevem. E, então, todo ano, eu vejo como vai rolando a evolução das inscrições, do perfil dos inscritos. Então, neste ano agora, foram 31% de mulheres. Então, a princípio, você fala, 31% é pouco, devia ser 50%. Era muito menos. Então, o espaço está sendo ocupado cada vez mais. E isso realmente é muito legal. Porque eventos como Ladies Comics, né, que já tem um tempo, né, que rolou. Mas foi muito importante mesmo. É muito importante porque, assim, como Ladies Comics criou uma comunidade das quadrinistas, e diferente do que acontece com quadrinistas homens, cis, héteros, brancos, mulher e gay, todo mundo se junta em tribo. Então, a mulherada era mulherada cis, mulherada trans, mulherada hétero, mulherada bi. Por exemplo, o único hétero aqui, eu acho que é ele, entendeu? Não é? É isso. É a cota hétero da turma. Mas aí o que acontecia? A gente criou uma comunidade e uma rede que fazia com que um divulgasse o outro. Né? Porque o que acontecia é que a imprensa dita especializada só falava dos caras, e só falava dos caras consagrados. Era muito mais confortável você falar de quem você sabe que já vai ser elogiado. Isso acontecia muito. Né? E não falava de mais ninguém. Só que a gente começou a falar uma da outra. A internet foi ajudando isso. Né? Foi todo mundo se divulgando. Uma publicava, a outra divulgava. Não estou dizendo que não tinha briga. Né? Como seres humanos são seres humanos. Você vai ter quadrinista que vai se dar bem, outra que não. Mas o fato é que, de modo geral, todo mundo se alavanca. Todo mundo entendeu que contribuir e colaborar era mais importante do que competir. Né? Porque espaço tem para todo mundo. Entendeu? E Ladies Comics trouxe muito isso. E aí chegou num ponto que a imprensa dita especializada não podia deixar de falar da gente, porque senão pagava de desinformada. Isso foi muito importante. Por isso que teve um antes e depois do Ladies Comics. Né? E aí, nessa esteira, veio... A turma começou a se organizar direitinho, entendeu? Veio o PocCon, Então, quer dizer, está crescendo muito e ficando diverso, e isso é muito importante. Porque quando a gente pode contar histórias num ambiente diverso... E é por isso que um governo ditatorial sempre vai tentar acabar com artistas, a gente está mostrando que a gente existe. Por isso que você vai pegar a juventude hoje, e ela vai achar que, por exemplo, quando pega uma adaptação da Jane Austen, feita por Hollywood há alguns anos, vai achar que na Inglaterra só tinha branco. E é uma grande mentira. Porque a Inglaterra está perto... É Porto, cara. A porra do país invadiu um monte de país, entendeu? Só a Índia, ali, a troca que tinha. Então, quer dizer... Você pega um país onde certamente é todo miscigenado, bagunçado, lindo, diverso, e aí você passa para as gerações futuras que era todo branco, porque a gente não pôde contar a nossa história, porque mulher não pôde contar a história, porque negros não puderam contar a história, porque asiáticos não puderam contar a história. Né? E é isso, por isso que eles tentam barrar a gente de contar a história. Então, quando você cria uma comunidade onde todo mundo entendeu que a colaboração é maior que a competição,
Vai levar todo mundo junto, todo mundo vai ter bolo ali. E quanto mais diverso você consegue contar histórias, por isso tem medo, né? Que a gente, nossa, deixou eu entrei na política, gente, me tira o microfone. Eu acho que... Maravilhosa. Acho que, do meu ponto de vista, que trabalho mais com o mercado americano, existe uma mudança de mercado em relação à comunidade e o jeito que eu percebo que as editoras começaram a ir atrás um pouco mais dos artistas, não os artistas irem atrás das editoras. E olha só, a Marvel, pelo menos a Marvel, né? Eu acho que ela percebeu que diversidade vende. Olha só que coisa, não é mesmo? Afinal, o cara de 40 anos que fica xingando na internet, ele não compra. A gente compra. Exato. E aí começou a haver essa mudança. E, pelo menos no meu caso, eu tenho plena consciência de lógico que eu também estou lá porque eu trabalho muito, porque eu sou profissional, enfim. Mas eles também estão lá valorizando o fato de que eu sou um artista da comunidade LGBTQIA+, de que eu sou latino, de que um monte de coisas. E esse ano, por exemplo, eu fiz uma edição Pride deles. E aí, nessa edição Pride, por exemplo, eles me pediram para fazer uma capa de 3 partes. Assim, eu falei, eu queria fazer os personagens num ballroom e tal, e dando drop dead e tal, fazendo as coisas de drag e tal. E aí, já esperando não. Eles, não, faz, legal. E eu falei, o quê? Faz? E aí, foi tipo, pode fazer em umas drags e colocar RuPaul e colocar não sei o que lá? Pode fazer. Então, está sendo um momento muito especial assim, de trabalhar para o mercado americano. Lógico que ainda é um movimento que está engatinhando, precisa de muito mais, precisa de mais gente, precisa de mais espaço, precisa de mais pessoas diferentes nesses lugares, mas está sendo muito interessante trabalhar nessa área e eu espero de verdade que eu seja ali uma formiguinha que consiga chamar mais, entendeu? Que abra espaço para mais pessoas, assim. A gente viu uma transformação, né, do mercado nos últimos tempos. A quantidade de editoras que surgiram, o Fábio mesmo falou que no começo ninguém publicava quadrinho que não fosse mainstream, né? A gente era nas bancas e encontrava a Turma da Mônica, Disney, super-herói. Depois começou a ter mangá, mas quadrinho autoral era muito pouco. E aí foram surgindo também algumas editoras que abraçaram esse tipo de conteúdo, mas também algumas coisas que foram importantes para aumentar a produção. Lei de incentivo, né? Os PROACs, a gente também tem financiamento coletivo, que é algo que viabilizou muita coisa aqui no Brasil, mas é uma luta constante, né? A própria CCXP é um lance que... E os eventos. Né? O evento, e as pessoas viram que, nossa, o que é isso que é tão legal que está acontecendo, né? Os eventos acabam popularizando também e gerando uma nova geração, levando uma nova geração de criadores, né? Que eles olham aquilo e falam, nossa, dá para fazer isso, né? Dá para trabalhar com quadrinhos. Eu lembro do Vitor Cafage falando isso em relação ao FIC. Vitor Cafage é um dos quadrinistas que fez Turma da Mônica Laços e Lições, que foram adaptados para o cinema, né? Ele também é de Belo Horizonte. E indo no FIC, ele falou, dá para trabalhar nessa área. Mas foi uma conquista ao longo de bastante tempo. E que continua, a batalha continua, esse que era o meu ponto. Por exemplo, estava rolando aquelas discussões sobre a Lei Paulo Gustavo. Um grupo de quadrinistas tiveram que se organizar para participar das audiências públicas, para pressionar as secretarias para que quadrinhos entrassem na Lei Paulo Gustavo. Porque acabava tudo indo meio que para audiovisual, para outras coisas e tal. A gente tem um mercado aqui no Brasil pessoas que leem quadrinhos, que gostam de quadrinhos, editoras surgindo, mas a gente ainda vive num mercado que tem um percentual muito pequeno de pessoas que, de fato, leem, né? Então, no Brasil, a gente tem 217 milhões de pessoas. Para efeito de comparação, no Japão são vendidos 580 milhões de mangá por mês. Então, a gente tem uma deficiência, né, de quantidade de leitores aqui que, de um lado, se fala, poxa, pouca gente lê. Por outro lado, a gente fala,
nós publicitários, né, falar, temos uma oportunidade de crescimento aqui nesse mercado, né? Tem mais gente para a gente trazer para ler quadrinhos. O que vocês acham que pode ser feito nesse sentido? Olha, eu acho, primeiramente, quadrinho caro. Entendeu? Então, eu falo assim que aqui no Brasil, onde a gente tem um país onde a desigualdade social é grande, né, a gente tem um baixo incentivo à cultura, né, tipo assim, de acesso mesmo a livros em geral, imagino quadrinhos que as pessoas têm uma tendência a infantilizar, né, tipo assim, achar que quadrinho ainda é coisa de criança. Até hoje tem gente que pensa assim, né, e por exemplo, nós temos várias formas de tornar mais acessível, tipo, se tivesse ações do governo para reduzir tributação de papel e de impressão de livro, por exemplo, entendeu? Faria o quadrinho ficar mais barato e mais acessível para chegar a mais pessoas, né? Por exemplo, eu que sempre frequentei muitos eventos de quadrinhos, principalmente eventos gratuitos, né? Hoje você vê assim, talvez um evento ou outro fazendo uma ação que tem um voucher que pessoas possam acessar o quadrinho ali através de um voucher, né? Mas ainda assim é pouquíssimo assim esse acesso. E às vezes eu percebo que tem a internet, tem outras formas de você consumir quadrinho que é mais acessível, né? Às vezes você lê online, tem webcomics, tem várias coisas, mas você ir numa feira e consumir um quadrinho ainda assim é uma coisa que pertence muito a uma classe média, né? Então assim, então eu acredito que uma das coisas assim para aumentar o acesso de leitores, criar leitores no Brasil, é muito importante que a gente tenha cultura acessível para as pessoas. Sim, porque em outros lugares do mundo eu citei Japão, mas tem mercados onde a leitura de quadrinhos é muito alta. A gente estava falando dessa marca importante de 1 milhão de graphics MSP, né, em 11 anos. Então, só para dar um exemplo, no ano passado, um único álbum autoral na França vendeu 525 mil cópias. Um único. A gente está falando de 20 e tantas graphics. Então, tem um potencial de crescimento muito grande ainda aqui no Brasil, que os caminhos são esses mesmos, né? De lei de incentivo, apoio, redução de impostos, mais eventos. A gente está falando dos bastidores do FIC, que é esse evento em Belo Horizonte, que é da prefeitura, é um evento gratuito. Eventos gratuitos são muito importantes. Eu fiquei 4 anos na organização do evento, você também participou, e é uma luta. Todo ano vai ter, não vai ter, não vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, teve. E às vezes com verbas muito restritas. Então, tem uma oportunidade de crescer bastante, e com apoio governamental é fundamental para que isso aconteça, né? Porque o público, ter contato com publicação de quadrinhos em eventos, né, que foi quando eu comecei a ler quadrinho, autoral principalmente, né, foi indo em eventos, sabe? Então, assim, você precisa ter mais acesso a esses espaços, né? E às vezes eu tenho essa percepção que, por exemplo, que está melhorando aos poucos, porque a gente está conseguindo espaços assim, beleza, agora a gente tem um espaço na Lei Paulo Gustavo, agora está abrindo mais editais de quadrinhos, São Paulo tem PROAC, tem outras formas de tornar a publicação mais viável e mais acessível para as pessoas, né? Mas eu ainda vejo isso de uma maneira muito tímida. A gente está tendo que educar... Você ia falar? Fale você, eu já falei demais. Que nem o Ivan falou, o brasileiro não lê. A gente tem que lidar com como contornar essa dificuldade, como mudar essa realidade. Então, é muito difícil fazer qualquer produto que as pessoas vão ler para um público que não está acostumado a consumir algo que ele vai ler. Só que a gente tem que competir com outras coisas que as pessoas consomem. Então, o motivo principal porque os quadrinhos são coloridos é para competir com o resto das coisas, todas estão coloridas. Né? O cinema é colorido, o videogame é colorido, tudo é colorido. Então, o quadrinho tem que ser colorido para ficar mais fofinho, para chamar a atenção das pessoas. Né? Então, e para todo mundo que surgiu, vocês que surgiram nessa nova geração de quadrinhos, vocês são quase forçados a fazerem quadrinho colorido. Né? Na minha época, eu fiz 10 anos de quadrinho preto e branco, só porque eu sabia que, se eu fizer quadrinho preto e branco, ele vai sair barato. Né? E hoje em dia, mas quando eu comecei a fazer quadrinho colorido, eu meio que não consegui voltar mais.
Quer dizer, consegui até. Fiz o Dois Irmãos em preto e branco de novo para sair um pouco mais barato. E para trabalhar o preto e branco que eu gosto. Mas essa coisa do colorido, às vezes, ela é uma realidade para competir com o resto dos mercados visuais, que acaba deixando o produto mais caro e fica menos acessível para as pessoas. Essa diferença dos eventos que são gratuitos e os eventos que não são gratuitos, ela também ela também bloqueia um pedaço do público de descobrir coisas que eles não conhecem, que eles podem gostar, que é uma das melhores qualidades do FIC, ou aqui em São Paulo, a PocCon também é gratuita, né? A PocCon é gratuita, a Perifacon é gratuita. A PocCon é gratuita, inclusive, a edição do ano passado teve 5.000 pessoas, foi para um espaço maior, pulou para 15.000, sendo que tinha fila para entrar. Num dado momento, a gente tem que falar, gente, vai embora, porque não vai dar para entrar. Então, as pessoas vão. Elas, de fato, vão. A gente está falando também da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, né, Ana? Uhum. Exatamente. Eu estava na Bienal semana passada e eu, honestamente, assim, eu fiquei impressionada com a quantidade de público. Meus quadrinhos esgotaram assim um dia antes do evento acabar. Eu não tinha mais nada para vender. E uma estrutura do evento, assim, um evento muito importante para a cidade, com público interessado em comprar e, tipo assim, ainda assim, em situações muito precárias, né? É um mercado, você pega assim, a tiragem dos livros é tipo, sei lá, 3.000, quando é uma boa tiragem, é 3.000, assim, e aí você pega, tem mais gente vai passar por esse festival do Clube de Criação do que gente que lê quadrinhos, do que a tiragem. Então, nesse sentido, esses eventos, eles acabam concentrando um público interessado em descobrir quadrinhos, ou um público que vai, por exemplo, na CCXP, é o público que vai para ver as palestras de cinema, ou vai para ver as palestras de TV, e descobre os quadrinhos. Esses festivais que têm mídias diferentes, ele mostra o potencial de interação do público, de públicos diferentes, que era um dos motivos porque eu fiz adaptações literárias. Gente que gosta de livro vai gostar de quadrinhos, só não sabe ainda. Então, vamos fazer uma adaptação de literária para mostrar esse potencial dessa conversa entre os públicos. E os festivais, eles têm muito essa função, porque tem muito mais gente ainda que não sabe o que é possível em quadrinho do que tem gente que sabe o que é possível em quadrinho. Então, tem que colocar o quadrinho na frente dessas pessoas para que elas descubram o quadrinho que elas gostam e para que o quadrinista descubra que o seu quadrinho tem público. Né? Porque esse é o grande alimento do quadrinista. Né? Ninguém vai viver de quadrinhos, mas eles vão encontrar o seu público, alimenta a sua alma, e aí você continua fazendo quadrinhos, e aí no resto do tempo você faz storyboard de publicidade, você faz outras coisas para ganhar dinheiro. Eu ia perguntar isso, inclusive, assim, para vocês, dá para viver só de quadrinhos? O que mais vocês fazem? Como que é a composição de renda do quadrinista brasileiro aí? A gente não vai gritar, sou rica, nunca. Né? Eu vivo de quadrinhos, eu consigo viver de quadrinhos, mas aí me arranjaram uns jobs também que não são de quadrinhos. Eu aceito também, de vez em quando, entendeu? Infelizmente. Alguns sou eu que passo, tá? Né, alguns sou eu que passo. Mas eu sou uma das quadrinistas que consegue viver de quadrinhos. Vivo bem? Dá para pagar as contas e fazer a feira. Os boletos estão pagos, né? A gente dorme meio preocupado, mas dá. Né? Mas, assim, como o Fábio falou, entendeu? A gente tem que estar, às vezes eu pego um trabalho que eu sei que vai me pagar bem, porque vai retroalimentar o fato de que eu vou estar tranquila para poder pagar os boletos e tentar trabalhar no material independente para poder, né? Porque quem gosta de ser independente mesmo sempre vai deixar de dormir, ou vai deixar de ir na balada ou de beijar umas bocas para estar fazendo gibi. Né? E você tendo, de vez em quando, uma renda que entra a mais, além dos quadrinhos, é ótimo, porque você consegue, sim, ter tempo para trabalhar ter outro material. Né? É como o Fábio falou, eu me dou ao luxo de fazer um gibi que é totalmente em preto e branco, que é o gibi de menininha. E nem é para baratear o custo, também, mas, né, é porque terror no Brasil tem toda uma tradição de preto e branco, sabe, de quadrinhos PB. Eu me permito fazer isso, né, mesmo sabendo que eu não vou chegar tanto em público grande, porque eu sei que a adaptação que eu faço da Jane Austen vai chegar para todo mundo, e vai ter gente que vai comprar porque é um quadrinho da Germana, mas vai ter muita gente que vai comprar que é o quadrinho da Jane Austen e vai falar, porra,
Então, deixa eu ver o que mais essa autora fez, sabe? E isso que falou também é muito importante. Quando o pessoal, eu lembro quando o pessoal reclamava, assim, alguns quadrinistas mais antigos falavam assim, é ruim esses eventos mistos, porque e o público vai ver o ator e não vai ver o quadrinista. Eu falava assim, gente, estão só copiando o que estão falando nos Estados Unidos. Porque, na verdade, para a gente é muito favorável, porque é isso. Sabe, o público adulto que foi ver, sei lá, o Misha Collins, vai passar no nosso corredor do Artist Valley e vai falar assim, pera, tem um gibi de terror aqui, tem um gibi de noir, tem um gibi de humor, tem tirinha, saca? Ele vai entender o quão grande é o cenário brasileiro de quadrinhos, porque é enorme, né? Só que ele ainda não tem a divulgação que merece. Publicitários, nos ajudem. Eu acho que até a CCXP é um ótimo exemplo de como... que acho que, de repente, foi o primeiro evento que fez essa... porque, assim, lá nos eventos lá de fora, por exemplo, você tem a área dos artistas, que é uma coisa assim, no segundo andar, lá no canto. Só vai quem realmente conhece, quer ver. E aí eu lembro que quando a CCXP implantou essa coisa de colocar o Artist Valley no meio do evento, ele é o coração do evento. Então, todo mundo que está lá, a galera que vai ver lá Gal Gadot, enfim, legal, ótimo, mas ela vai passar pelo Artist Valley, ela vai pelo menos ver. Então, é uma vitrine, é um jeito de você valorizar o artista, né? E de você colocar ele num ponto importante do evento, e aí, consequentemente, você vai vender mais, você vai aparecer mais, enfim. Respondendo a sua pergunta, já aproveitando, eu vivo de quadrinhos. Ultimamente eu tenho o privilégio e a sorte de trabalhar para um mercado que paga bem, mas eu tenho a consciência e procuro, junto com o Ivan, que é um dos meus agentes, tentar muito mudar tentar mudar o jeito que o brasileiro cobra, que o jeito que o brasileiro... A gente não sabe cobrar trabalho. A gente cobra muito pouco, a gente tem essa coisa de se diminuir perante os outros artistas de outros lugares. Então, primeiro, a gente precisa mudar essa ideia daqui sabe, de, não, eu vou valorizar meu trabalho e é isso. E por isso, então, é importante buscar ajuda para você, né? Quanto que você cobra? É importante falar sobre valores, eu acho isso uma coisa muito legal. Deixa essa síndrome de vira-lata para patriotário, entendeu? A gente tem Exato, que começar a subir no exatamente. Salto. Vamos subir no salto. Essa galera que fica pendurada, deixa para eles. Então, quando surge a oportunidade de chamar amigos, não, vem fazer esse projeto, eu tenho estou indicando um amigo, não, eu não consigo fazer, mas um amigo meu consegue, isso é muito importante também. Eu, infelizmente, não vivo de quadrinhos. Porque, assim, querendo ou não, você publicar quadrinhos hoje no Brasil, vocês falam assim, quadrinistas que vivem de quadrinhos hoje são pouquíssimos mesmo. Então, assim, são poucos. Tá? Porque, querendo ou não, é um mercado muito difícil, porque você acaba tendo que fazer tudo. Né? Você produz sua obra, você tem que fazer a rede social ali para você vender sua obra, você tem que viajar para vender seu quadrinho, você tem que postar na rede social, o marketing, vendas, organização, a parte do dia de luta, tudo. né? Fazer Reels, né? Agora tem que fazer Reels também. Você tem que fazer a dancinha do TikTok. Você tem que fazer praticamente tudo, né? E eu falo assim, gente, é muito complicado, muitas vezes, você ter que lidar com tudo isso, né? Então, assim, sim, parte da minha renda vem de ilustração, vem de publicidade, vem para trabalhos para editoras, faço muita capa de livro, que quiser me contratem, mas comprem meus quadrinhos também, né? Então, Mas, assim, ajuda. E uma coisa importante, cara, que a gente não pode nunca esquecer... Não, aplaudam a Ana primeiro. Compram os quadrinhos. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que mesmo que você não esteja atuando como quadrinista, você não deixa de ser quadrinista. Mesmo que você não esteja escrevendo um livro, você não deixa de ser escritor se você é um escritor. Né? Às vezes você vai ter que pagar a conta, sei lá, trabalhando no correio. E tudo bem, mas você não vai deixar de ser quem você é. Você Ai, tá gente, pagando minha os mãe. boletos. Ai, que coisa maravilhosa. Nossa, mulher maravilhosa. Mas é isso, né? Porque fica todo mundo, né? De novo, a gente já tem esse problema de viralatismo e tem o problema de autoestima, e todo artista tem autoestima no pé, e se não for cis e branco, aí é mais no pé ainda, entendeu? E aí a gente esquece disso, porque você não deixa de ser artista porque você não está produzindo, você segue sendo um artista. Só que você, às vezes, vai ter oportunidade de fazer ou não. Nenhum é melhor ou pior que o outro, assim.
Tem hora que você vai conseguir fazer. Eu me enrolei de novo, me esqueci. Bom, a gente está precisando encerrar o painel. Acho que um recado importante que a gente conseguiu passar é um mercado bastante desafiador, que tem um espaço de crescimento muito grande, né, que para isso a gente precisa do apoio de um monte de gente, órgãos públicos, leitores, pessoas que possam influenciar positivamente no consumo de quadrinhos, na divulgação dos quadrinhos. A gente tem um monte de criadores de altíssimo nível, a gente percebe isso pela própria produção, mas também vendo premiações, Eisners, hype em cima do Batman do Grampar, sabe, tudo da produção brasileira é muito legal. A gente tem X-Men sendo produzidos na Zona Norte de São Paulo, Superman sendo desenhado em São Bernardo do Campo, Flash em João Pessoa, e daqui produzidos no Brasil e lidos no mundo inteiro. Mas também obras 100% brasileiras, criadas integralmente aqui, né? Day Tripper, do Fábio e do Gabriel. Então, a gente queria dar esse panorama para vocês, das dores e delícias do mercado de quadrinhos, né? Leiam quadrinhos, deem quadrinhos de presente, participem dos eventos, prestigiem os artistas, contratem os artistas, né? Os quadrinistas também são ilustradores, também são designers, então contem com a gente nos seus projetos. Inclusive o Giovanni, que está ali comigo, também é da Chiaroscuro Studios. Gente, muito obrigado e bom domingo, e é isso aí. Valeu.